Olá, eu sou Cristal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos mergulhar em uma história poderosa da Bíblia, a vida de Jacó, filho de Isaac e neto de Abraão. Vamos acompanhar sua trajetória desde o nascimento até seus últimos dias de vida e entender como Deus transformou a sua vida, mesmo com todas as falhas e conflitos. Essa história nos mostra que Deus é capaz de fazer grandes coisas, até mesmo com pessoas imperfeitas, como eu e você. Bem, tudo começa com Isaac e Rebeca. Isaac é o pai de Jacó, ele foi um milagre, ele foi o filho da promessa feita a Abraão e Sara em sua velhice. Isaac se casou com Rebeca, mas enfrentaram juntos o desafio da esterilidade. Logo, Isaac orou ao Senhor por sua esposa e Deus respondeu. Rebeca finalmente conseguiu conceber após 20 anos de casamento e engravida de gêmeos. Mas logo percebe que algo diferente acontecia em seu ventre e busca ao Senhor em oração. E o Senhor respondeu. Em Gênesis capítulo 25, versículo 23, respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos, nascidos de ti, se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Dessa forma, quando os gêmeos nasceram, o primeiro foi Esaú, ruivo e peludo. O segundo foi Jacó, que nasceu segurando o calcanhar do irmão, um sinal do conflito futuro e da disputa pela bênção. Em seguida, após crescerem, Esaú se torna um caçador habilidoso, enquanto Jacó é mais tranquilo e habitava na sua tenda. Isaac amava mais Esaú, mas Rebeca amava mais Jacó. E um dia, Esaú voltava do campo com muita fome após caçar, e Jacó aproveitou o momento para negociar. Jacó oferece um prato de lentilhas em troca do direito da primogenitura. E Esaú aceita. E isso mostra o desprezo que Esaú tinha pelas coisas espirituais, enquanto Jacó, mesmo por métodos errados, valorizava aquilo que era promessa de Deus. Então, quando Isaac já está velho e quase cego, ele planeja abençoar Esaú. E Rebeca, sua mulher, escuta e elabora um plano com Jacó para que ele se passe por seu irmão Esaú e receba a bênção no lugar dele. Jacó se veste com pelos de animais, leva a refeição que seu pai mais gosta, preparada por sua mãe, e o engana, que diz no versículo 22 a 23 do capítulo 27. Jacó chegou-se a Isaac, seu pai, que o apapou e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos com efeito estavam peludas como as de seu irmão Esaú, e o abençoou. Quando Esaú descobriu que o seu irmão havia recebido a sua bênção, chorou amargamente, ficou furioso e jurou matar seu próprio irmão. Por isso, Jacó precisa fugir para a casa de seu tio Labão, em Padã Arã. E durante a fuga, Jacó dorme em um lugar chamado Luz, e ali ele tem um sonho e vê uma escada que vai da terra até o céu, com anjos subindo e descendo, e o Senhor no topo dessa escada. E Deus renova com Jacó a mesma promessa feita a Abraão, em Gênesis capítulo 28, versículo 14. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul, e em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Jacó acorda impressionado e declara: na verdade, o Senhor está nesse lugar. E ele chama o lugar de Betel, que significa a casa de Deus. E após essa jornada, Jacó chega a Padã Arã e encontra Raquel junto ao poço, e ele se apaixona por ela imediatamente. Labão, seu tio, pai de Raquel, propõe que Jacó trabalhe 7 anos por Raquel. E no versículo
20 do capítulo 29 diz: Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Mas, no dia do casamento, Labão o engana e dá Lia, a filha mais velha, e Jacó só percebe no dia seguinte. Logo, Jacó trabalha mais 7 anos para se casar com Raquel. E ao longo dos anos, Jacó tem filhos com Lia, Raquel, as servas Bila e Zilpa, totalizando 12 filhos e uma filha. E esses 12 filhos se tornam os pais das tribos de Israel. E mesmo sendo explorado por Labão, Deus faz Jacó prosperar. Em Gênesis capítulo 30, versículo 43. E o homem se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e jumentos. E após 20 anos, Deus diz, no capítulo 31, versículo 3, E disse o Senhor a Jacó, Toma a terra de teu pai e a tua parentela, e eu serei contigo. Jacó obedece, mesmo com medo de reencontrar Esaú. E no caminho, ele se prepara, ora, divide sua família em grupos, temendo o ataque do seu irmão. E na noite anterior ao reencontro com Esaú, Jacó fica sozinho e luta com um homem misterioso, que é uma manifestação divina. A luta dura até o amanhecer, porque Jacó se recusa a soltá-lo sem receber uma bênção. Então, no capítulo 32, versículo 26, disse esse, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoares. O homem misterioso toca a coxa de Jacó e o fere, mas Jacó se recusa a soltá-lo enquanto não receber a bênção. Então o homem diz, ainda no capítulo 32, no versículo 28, então disse, já não te chamará Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E esse momento marca uma mudança de identidade de enganador a príncipe de Deus. Jacó agora anda mancando, mas tem um coração transformado. No dia seguinte, Jacó encontra Esaú e, para sua surpresa, Esaú abraça, chora e o perdoa. Jacó reconhece que foi Deus que preparou aquele reencontro e até diz em Gênesis capítulo 33, no versículo 10, mas Jacó insistiu, não recuses se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus e te agradeceste de mim. E essa reconciliação mostra que o perdão é possível mesmo após anos de dor. É um reencontro marcado pela graça, mostrando que Deus pode restaurar relacionamentos quebrados. E em conclusão, a história de Jacó nos ensina que Deus transforma erros em propósito, mesmo sendo alguém que errou, enganou e fugiu. Deus o moldou e o fez patriarca de Israel. O Senhor o confrontou, abençoou, disciplinou e o levantou como um pai de uma grande nação. O nome Israel, que nasce dessa jornada, representa todos que perseveram em meio às lutas e se deixam ser transformados por Deus. Em Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Logo, se você se sente fraco, confuso ou até mesmo alguém que já falhou muitas vezes, lembre-se, Deus é especialista em transformar histórias como a de Jacó. Ele também quer transformar a sua. Então, se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precise ser lembrado de que Deus não desiste de nós. Se inscreva no canal, ative o sininho e continue conosco nessa jornada pela palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Até o próximo vídeo.